Felipe, a Europa sofre de um problema estrutural muito sério. A Europa ela tem economias bastante estagnadas. Grande parte dessas economias que fazem parte da União Europeia, elas subscrevem ao euro. E a gestão da política monetária para uma cesta de moedas que se transformou em uma moeda, o euro, ela é muito complicada, porque essa política monetária, em tese, deveria ser pensada para todas as áreas dessa região. Só que existem as franjas orientais e do sul da União Europeia e da zona do euro, que elas não fazem parte, pelo menos do ponto de vista econômico-financeiro, do que seria uma moeda comum. Então eles entraram nisso muito mais por uma razão política do que o que seria o que a gente chama em economia de OCA, que seria Optimal Currency Area, área de moeda ótima. A área de moeda ótima existe sim, tá certo? Inclusive a teoria do OCA deu o prêmio Nobel para o Robert Mundell e para o meu ex-professor Thomas Willett, que não ganhou o prêmio, mas foi uma das pessoas que participou na montagem da estrutura do euro. E o que acontece? Existe sim razões para que França, Alemanha e Benelux sejam uma única área monetária, que é muito parecido com a estrutura que existe dentro dos Estados Unidos, dada as relações de convergência, dadas as relações de consumo, elas funcionam da mesma maneira. Os outros países que adentraram a zona do euro, como Espanha, Portugal, Itália, Grécia e Lituânia e outros países da Europa Central e Oriental, que fazem parte hoje da zona do euro, essas economias não têm nenhuma relação com essa área de moeda ótima. Então, quando você toma decisões sendo um banqueiro central, você tem que pensar na difusão dessa decisão. Não somente no centro dessa decisão, que é a Alemanha. A Alemanha padece desse problema, porque tanto ela tem problemas inflacionários em função de taxas de juros que não refletem a questão de oferta e demanda por dinheiro na Alemanha, né, que é o centro do euro, é o centro tanto monetário da Europa, como o centro de produtividade e de produção, manufatura, etc. Então a Alemanha padece com isso. Quando a Alemanha sofre, é como se fosse São Paulo ou a Califórnia sofrendo nos Estados Unidos ou no Brasil. E quando São Paulo ou a Califórnia sofre, no caso a Alemanha sofre, traz para baixo todas as economias. Mas a questão monetária é tamanha que impede que decisões monetárias repentinas que reflitam as condições de oferta e demanda por dinheiro na Alemanha sejam tomadas, porque impactaria de maneira muito negativa países como, por exemplo, a Grécia, que não tem nenhuma razão nem para estar na União Europeia e muito menos para estar na zona do euro. Então, isso cria disfunções estruturais na União Europeia e principalmente na zona do euro. Então, o que nós temos? Nós temos economias muito engessadas, que são completamente diferentes dos Estados Unidos. A vitalidade da economia americana é exatamente pela liberdade contratual que existe. Eu posso contratar e demitir porque me deu vontade. Na Europa não existe isso. Eu vivi muitos anos na Europa e uma vez eu, por exemplo, queria demitir um sujeito que era altamente incompetente. Eu herdei o sujeito quando houve uma fusão. E quando eu chamei o RH para demitir o sujeito, eu tinha que pagar para esse cara 700 mil euros. Quer dizer, tudo que esse cara queria era ser demitido. Esse tipo de incentivo perverso das leis trabalhistas na Europa fazem com que a economia seja muito engessada. Diferentemente dos Estados Unidos, o sujeito perde o emprego em Ohio, 3 semanas depois ele está na vanzinha dele, puxando o trailer atrás, com toda a mudança, já mudou, já vendeu a casa de Ohio e tem uma casa no Texas que ele comprou sem nem ter visto a casa. Quer dizer, e essa é a diferença da flexibilidade da economia americana, que faz com que seja, de fato, o maior centro econômico do mundo em termos históricos. Ninguém na história que a gente conhece, história moderna, e teve tamanha flexibilidade e pujança de poder formar e tomar decisões econômicas baseadas na eficiência do capital.